se reunir na sexta-feira para o encerramento da Semana de Valorização da Categoria. O evento, que está na sua terceira edição, começou no último dia 17 na comarca de Rosário. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, Gervásio Santos. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. A gente está falando da Semana de Valorização da Magistratura, mas na verdade a gente começou na semana passada e vai terminar esta semana, é isso, né? De fato, esse ano nós fizemos um modelo diferente. A profissão de magistrado, a profissão de juiz é muito glamorizada. Então pensa-se que o juiz trabalha pouco, que o juiz, e que por essa razão há um grande acúmulo de processo, de que ele trabalha em gabinetes encarpetados, de que ele tem toda a estrutura. E o que nós resolvemos fazer esse ano? Nós contactamos com várias universidades do estado e levamos grupos de alunos às comarcas do interior do estado. Então fomos a Rosário, fomos a Vargem Grande, a Timon, a Ceilândia, com universidades de todos os estados, para que os estudantes pudessem perceber as condições de trabalho da magistratura, sobretudo da magistratura em primeiro grau, verificar as nossas dificuldades, verificar a quantidade de processos, enfim, verificar as condições em que a jurisdição é prestada no estado do Maranhão. Isso seria o cumprimento de um dos objetivos dessa semana, que é mostrar o lado humanizado do magistrado, é mostrar as condições de trabalho, mostrar que essa glamorização que você falou no começo, ela na verdade não existe. Exatamente. A gente está na terceira edição da Semana da Valorização. Na primeira, nós tentamos mostrar a pessoa do magistrado, o magistrado que por trás da toga há uma pessoa. Na segunda, fizemos uma análise sobre as condições técnicas do Poder Judiciário. E nessa terceira, o que se quer mostrar são as condições de trabalho do magistrado. Muitas das vezes, o magistrado também se sente frustrado e gostaria de fazer mais. Mas as condições, a falta de elementos para agilizar a prestação jurisdicional, ela é gritante. Vai desde a dificuldade da internet, hoje você não consegue fazer absolutamente nada na internet, às vezes até as próprias condições do fórum. E foi muito interessante porque essa experiência permitiu aos futuros profissionais do direito ter um conhecimento da realidade que vão enfrentar. E isso de alguma maneira, retira aquele estigma e retira também aquela imagem do glamour. Né? Mostra-se que o magistrado é como qualquer outro servidor público, ele tem as suas dificuldades, com muita mais responsabilidade. Quando o senhor fala nesse glamour, eu vejo também como um certo distanciamento que existe entre o judiciário e a comunidade. Porque a gente tem no legislativo, os deputados são, vamos dizer, mais acessíveis, todo mundo pode chegar aqui, entrar, participar de uma sessão, ver como funciona o trabalho de deputado. Com o executivo, eu acho que acontece mais ou menos a mesma coisa, mas com o judiciário, a gente tem aquela tendência de achar que existe um certo distanciamento entre população e judiciário. Isso não sei, na minha opinião, isso não parte da própria posição do juiz, que tem que julgar uma determinada situação, e por isso ele precisa se mostrar isento também. Veja, o judiciário é diferente do que acontece com o executivo e com o legislativo, ele é um poder contramajoritário. Na verdade, ele existe, inclusive, para resguardar o direito das minorias. Mas isso não significa dizer que o juiz esteja longe da sociedade, esteja longe do povo. Evidentemente que ele não é escolhido pelo voto popular. E evidentemente que a sua função é uma função, muitas das vezes, individual, pessoal. Ele não tem condições de compartilhar aquilo que ele está fazendo com a sociedade no primeiro momento. Mas isso leva uma imagem de alguma maneira equivocada. Porque são vários os exemplos em que o magistrado abre o fórum para discutir, as audiências públicas em que muitos juízes realizam nas suas comarcas, e esse estigma, aos poucos, vem sendo vencido. O importante é a gente ter a compreensão de que o Poder Judiciário, num Estado democrático de direito, ele tem que ter uma interação com todos os segmentos da sociedade. E nós, da Associação dos Magistrados do Maranhão, estimulamos os nossos associados, estimulamos os nossos juízes a realizar essa interação, a ter uma boa articulação com toda a sociedade civil. E nos parece que o trabalho que nós estamos realizando está surtindo efeito. Hoje, o Poder Judiciário do Maranhão, diria, é muito melhor do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. E a gente torce para que fique melhorando cada vez mais. Mas junto com esse trabalho, vocês estão desenvolvendo também a campanha Não Deixe o Judiciário Parar. O que é exatamente esse movimento? Veja, hoje no Brasil há em torno de 100 milhões de ações. E muitas dessas ações são ações que não precisariam estar no Poder Judiciário. 100 milhões de ações? 100 milhões de ações. 100 milhões de ações. E nós temos uma capacidade de julgamento de 30 milhões ano, só que entra muito mais do que isso por ano. O
que significa? Significa dizer que se alguns setores, né, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, se as agências reguladoras, né, a ANAC, a ANEEL, enfim, a ANATEL, funcionassem adequadamente, boa parte desse estoque de processos não precisaria estar no Poder Judiciário. Só para dar um exemplo, nós temos hoje, desses 100 milhões, 104 milhões de ações, 30 milhões são execuções fiscais, execuções promovidas pela União, pelos estados e pelos municípios. Se essas execuções elas fossem operacionalizadas no âmbito administrativo de cada administração, nós teríamos uma redução de estoque da ordem de 25% a 26% dos nossos processos. Ou seja, se as agências reguladoras, de telefonia, de energia elétrica, de aviação aérea, de planos de saúde, se elas fossem mais efetivas, se elas exercessem na prática a fiscalização com muito mais rigor, muitos dos problemas que os consumidores enfrentam não existiriam e eles não precisariam vir ao Poder Judiciário. Se o Banco Central fosse mais efetivo, também muitos dos problemas com as instituições financeiras não chegariam aos caminhos judiciários. Então, essa campanha, ela visa demonstrar para a sociedade em geral, para esses segmentos em particular, de que o acúmulo de processos, ele não é uma responsabilidade única e exclusivamente do Poder Judiciário, ele é uma responsabilidade da sociedade, dos governos federais, estaduais e municipais. De alguma forma, uma dessas causas que o senhor citou com relação à energia elétrica, problemas bancários, essa coisa toda, ela pode ser recusada pelo judiciário, dizer, não, essa aqui é uma competência de um órgão regulador de determinada empresa. Ela não pode ser recusada, mas se a agência reguladora, por exemplo, se a Anatel, ela for firme na fiscalização, punir preventivamente, punir administrativamente as operadoras de telefonia que eventualmente distratam o consumidor, naturalmente que aquela operadora, né, em alguns casos até caçar a concessão, naturalmente que aquela operadora tomará muito mais cuidado com o seu consumidor. E ao tomar muito mais cuidado com o seu consumidor, o número ou o nível de conflitos reduzirá. E reduzindo o nível de conflitos, reduzirá o número de ações. Ou seja, tudo está integrado. Né? Então, de maneira que a gente demonstra, né, de que, se por um lado, a magistratura de primeiro grau, em especial nas comarcas do interior do Estado, ela tem condições de trabalho reduzidas, por outro lado, a falta de uma atuação administrativa desses órgãos reguladores, eles contribuem para um aumento das demandas judiciais, criando um ciclo vicioso. Com toda certeza. Porque a cada 5 segundos entra um processo na justiça. 5 segundos. A cada 5 segundos. Quando a gente está conversando aqui, gente. Exatamente. Esse foi um estudo feito pela professora Maria Tereza Sadek, que estará conosco na sexta-feira, encerrando a Semana da Valorização da Magistratura do Estado do Maranhão, a partir das 9 horas. Ou seja, hoje ela é uma das maiores estudiosas do Poder Judiciário do Brasil, professora doutora da USP, e ela estará conosco justamente para fazer essa abordagem. Foram estudados 11 em 11 estados, e o detalhe é de que boa parte da pauta das ações, né, são ocupadas por 12 empresas no âmbito privado. Quer dizer, um pequeno grupo ocupando um grande espaço. Um pequeno grupo ocupando um grande espaço. Significa dizer, se aquele pequeno grupo tivesse uma ação fiscalizadora das agências reguladoras, nós teríamos uma redução substancial das ações. Mas os governos estaduais, federais e municipais, estaduais e municipais, eles também têm uma grande parcela de contribuição. A morosidade do judiciário, isso é preciso que se diga, o juiz brasileiro foi identificado como o segundo mais produtivo do mundo, só perde para o da Dinamarca. E em compensação, é verdade, o segundo mais produtivo do mundo. Esse é um dado que a população não sabe. Não sabe, é verdade. E por que nós não conseguimos reduzir o estoque? Porque o sistema, eles têm uma falha estrutural, que é justamente a ausência de atuação das agências reguladoras. E só lhe interrompendo, vocês têm esperança de que com a realização de campanhas como essa, de conscientização, de que devem ser cumpridas algumas etapas antes de chegar ao judiciário, a gente pode chegar a sonhar com essa diminuição, com esse desafogamento, vamos dizer assim, do judiciário? Não perdemos a capacidade de sonhar um judiciário melhor, de um país melhor. E é por essa razão que nós estamos no movimento associativo, lançando esse tipo de campanha. No dia que eu perder a capacidade de sonhar num país melhor, no judiciário melhor, eu tenho que ir para casa. Então, naturalmente, eu acho que esse tipo de atividade, ele produz sim seus efeitos. Então, o senhor não pare de sonhar, continue fazendo esses trabalhos. A gente vai chegar nesse estágio de evolução, das coisas vão ser resolvidas antes da gente apelar para a justiça, porque o bom senso vai dizer que a gente pode resolver também. Doutor Gervásio Santos, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço.
E veja no próximo bloco, o projeto Rondon promove integração social entre os jovens maranhenses. E mais, o Dia do Soldado é comemorado no quartel da Polícia Militar em São Luís. Logo após o intervalo.